Os portões de uma cidade eram coisas gigantescas. Lembrem-se vocês que as cidades eram muradas, com muros altíssimos. Os portões eram poderosíssimos para aguentar a invasão de um inimigo. Sansão vai lá e arranca aqueles muros como se fosse isopor. Extremamente forte, mas alguém extremamente fraco. Apesar de toda a sua força, Sansão tinha algumas fraquezas terríveis. Por exemplo, Sansão era uma pessoa extremamente imediatista. Deixa eu ler aí de novo, verso 1 e 2, olha só. Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Pode parecer estranho esses dois versos aqui, mas esse era um costume bem comum daqueles dias. Por que pode parecer estranho? Porque Sansão, ao invés de falar com a moça, ele vai falar com os seus pais. Ô Sansão, você tem que falar com ela, que você quer casar com ela. Não, naquela época, os homens, os jovens pediam aos pais para poderem se casar. Os filhos pediam permissão e intervenção dos pais nos seus casamentos. Aliás, até hoje no Oriente Médio, muitos casamentos são casamentos arranjados. Eu pergunto aí para você, se você tivesse que se casar com uma pessoa que o seu pai ou a sua mãe viesse a escolher, você acha que daria certo? No meu caso deu, porque meu pai e minha sogra armaram lá. E graças a Deus que eu caí na armadilha. Mas você acha que as chances de um casamento arranjado darem certo são maiores ou são menores, onde cada um escolhe quem bem desejar? Pois saiba você que o índice de divórcios em culturas onde existem casamentos arranjados é muito menor. Repito, não é que é menor, é muito menor do que nas culturas como a nossa, onde existem os casamentos chamados românticos. Nos casamentos românticos, as pessoas costumam se casar com aquelas pessoas com as quais elas se sentem atraídas. Não existe ninguém nesse mundo que olha para alguém feio e diz assim: quero namorar com ele. Ou pelo menos feio aos seus olhos. Por isso que tem o ditado que diz que quem ama o feio, bonito lhe parece. Claro, ninguém vai buscar alguém que seja feio aos seus olhos. Então, numa cultura de casamentos românticos, a atração, ela vem de que maneira? Uma aparência agradável, capacidade atlética, charme, beleza. E é exatamente aqui que mora o perigo. Porque com o passar do tempo, essas qualidades podem e mudam. E surpresas acontecem. Relaxamento no cuidado da casa, fases de depressão, apetite sexual diferente um do outro. E essas coisas acabam com aquele romance inicial. Por isso que, como diz o ditado, beleza não põe mesa. A mãe do rei Lemuel disse para ele não olhar ou não levar em consideração
como primeira parte lá da lista, primeiro item da lista. Beleza. Por outro lado, os parceiros de um casamento arranjado, eles não centralizam o relacionamento em atrativos mútuos. Depois da decisão dos pais, eles têm que viver. Eles aceitam viver por muitos anos com alguém que mal conhecem. E aí, gente, existe uma diferença muito grande. A pergunta não é: com quem devo me casar? Que é a pergunta que toda pessoa numa cultura de relacionamento romântico faz. A pergunta não é com quem devo me casar, mas a pergunta é: que tipo de casamento eu vou construir com aquela pessoa que foi escolhida para mim? A perspectiva é completamente diferente e a quantidade de divórcios é muito menor. Então Sansão, ele estava desobedecendo a um costume cultural e religioso do seu país e dos seus pais. Os pais, eles tinham grande influência na escolha dos cônjuges dos seus filhos. E aí quando Sansão chega em casa, eu imagino, tombando a porta, você tombou um portão, destruindo a porta, e ele abre e ele diz: pai, eu encontrei uma mulher, é a mulher da minha vida, tenho certeza, ela me deixou de queixo caído. Eu pedi para você, quando estava lendo, eu pedi para você ler isso, prestar atenção nisso, porque no verso 3 ele diz: só desta eu me agrado. Só desta eu me agrado. Mas se você só se agrada dessa, por que você teve mais duas? Olha o que diz então o verso 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E a pessoa que escreve o texto, ela vai repetir a origem dessa mulher 3 vezes. Ela vai falar, o autor sagrado vai falar que essa mulher é filisteia 3 vezes, ou seja, o escritor sagrado está enfatizando o fato de que Sansão, alguém que foi separado por Deus para libertar Israel das mãos dos filisteus, ele está querendo se casar com a filisteia. Ou seja, ele está dizendo que isso é uma traição. Ele está traindo não só a sua pátria, mas o seu chamado. Ele está desprezando completamente a sua missão de libertador de Israel. E Sansão, ele desprezou o conselho dos seus pais. Ele desprezou as implicações sociais da sua paixão. Ele não ouviu ninguém. Conhece gente assim? Não ouve ninguém. Não ouve amigo, não ouve familiar. Ele não quer nem saber. Ele seguiu na sua decisão de se casar com aquela moça e foi até o fim. Ele disse: pai, toma essa mulher, porque só dessa me agrado. Essa frase aqui traz o sentido de quê? De urgência, de rapidez, de imediatismo. Vai logo, pai, não demora. Traz logo aquela filisteia para que eu me case com ela. Então, para Sansão, essa mulher era a única mulher desejável no mundo inteiro. Gente, imediatismo é uma das características mais marcantes de uma pessoa fraca, de uma pessoa que é rasa na sua fé. Imediatismo é característica da nossa sociedade contemporânea.
Vivemos na era dos fast foods, de comidas pré-cozidas. Vou comprar isso aqui porque é rapidinho, a gente faz rapidinho. Vivemos na época do café instantâneo. E pessoas que são imediatistas, elas têm vários problemas em várias áreas da sua vida. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A exatidão é melhor do que a afobação. Exatidão é melhor que afobação. Os mais antigos aqui na igreja conhecem uma frase que diz assim: o melhor amigo da verdade é o tempo. Pessoas que são afoitas normalmente não estão ligadas à verdade. Tem um pastor amigo, pastor que é amigo nosso, que ele diz assim: para acertar o caminho, eu não preciso ser o primeiro. Sansão era imediatista. Pessoas imediatistas possuem problemas seríssimos de relacionamento com Deus. Sabe por quê? Pelo fato de que Deus não é imediatista. A graça de Deus não trabalha de forma instantânea nas nossas vidas. Não existe ninguém nesse mundo que amadurece em um mês ou em um ano. Existem vários congressos desses neopentecostais, da Lagoinha, não sei de que aí, de um fim de semana que promete que você vai ter uma vida de relacionamento com Deus em 3 dias que você não teve em 30 anos. Gente, santificação é um processo longo. E não acontece num fim de semana, num encontro tremendo, não. A segunda fraqueza do forte Sansão era que ele era iracundo e não sabia perder. Não é fácil para nenhum de nós conviver com a derrota. Conviver com derrota é algo que poucas pessoas sabem. Existem grandes atletas que esqueceram-se de grandes conquistas, mas insistem em lembrar de pequenas derrotas. Como existe? Muitas pessoas ficam transtornadas quando são derrotadas. Mudam o seu jeito de ser quando perdem alguma coisa. Sansão era assim. O capítulo 14 diz que na festa de casamento de Sansão com a Filisteia, o negócio foi muito rápido. Foi lá, já vamos casar porque... E aí chamou os convidados, e ali na festa de casamento, tá lá os convidados e parece que Sansão quer aparecer, e aí Sansão propõe uma charada. Olha o que diz aí o verso 12 e 13. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-eis 30 camisas e 30 vestes festivais. Se me não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. A questão aqui era o seguinte: Sansão vira para os convidados ali, parentes da noiva, e ele diz assim: quero propor para vocês uma charada. Se vocês vencerem, cada um de vocês no próximo casamento tem um terno novo.
Agora, se vocês perderem, vocês vão renovar o meu guarda-roupa todinho. E a charada era a seguinte, diz aí: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Se você observou a leitura, Sansão retirou essa adivinhação da sua experiência lá com o leão. 3 dias se passaram e aqueles homens não conseguiram decifrar o enigma. Os filisteus então mudaram de estratégia e resolveram pressionar a noiva de Sansão. E eles dizem assim: se você não nos ajudar a descobrir o enigma, a gente vai matar você e o seu pai. Olha o que diz o verso 15 aí. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Como Sansão não suportava ver mulher chorando, outra fraqueza dele, Juízes 16 mostra isso. Ele acabou contando o segredo para ela. Olha o que diz o verso 16 e 17. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declarastes a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e declararia isso a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Já pensou, gente? Está no casamento e a mulher não para de chorar. Ele ainda foi forte, né? Porque ele esperou 7 dias. Ao 7º dia, lhe declarou. Por quê? Porque o importunava. Provérbios vai dizer que mulher rixosa é igual coteira contínua. Né? Terrível. E eu imagino Sansão dizendo: quer saber? Vem cá. Vou te contar isso logo. E aí, antes de terminar o prazo da competição, os filisteus chegam para Sansão e revelam o segredo. E Sansão, que não era nenhum idiota, sabia o quê? Que a doçura do mel e a força do leão só poderiam se conectar a uma novilha falante. Olha o que diz o verso 18. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade: ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então Sansão sabia que foi ela que deu com a língua nos dentes e falou para eles. Mesmo entregando o prêmio da aposta, porque foi isso que aconteceu, Sansão foi lá e entregou o prêmio. Mas Sansão, como eu disse, era alguém iracundo e não sabia perder. Sabe o que Sansão fez? Mal acabou de casar, voltou para a casa do pai fazendo beicinho. Foi embora, deixou a esposa para trás e diz a Bíblia que ela foi dada a outro. Esse episódio mostra como que Sansão era iracundo. Ou seja, ele criou a brincadeira e quando a brincadeira não saiu do jeito que ele planejou, ficou zangado, ficou emburrado. Tinha alguma cláusula no contrato da brincadeira que não podia perguntar à esposa ou ameaçar a esposa? Sansão abandonou temporariamente a esposa e voltou para a casa do pai dizendo: não brinco mais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa a vocês. Nessa vida nós precisamos aprender a perder. Não é possível
vencer todas as partidas e acabar com todos os brinquedos. Não tem como. Quer ser uma pessoa madura, uma pessoa que a graça de Deus trabalha, aprenda a conviver com faltas. Aprenda a ser contrariado por familiares, por amigos, pela vida. Não permita que os reveses da vida façam de você uma pessoa amargurada e ranzinza. Quem não aprende a perder tem dificuldades com a sua fé. Terceira fraqueza do forte Sansão. Ele era alguém altamente inconsequente. Depois de algum tempo lá na casa do pai, ele resolve fazer o quê? Ir lá buscar a esposa. E quando ele chega lá, ele descobre que a esposa foi dada a outro homem. E aí o pai da moça, tentando atenuar a situação, vira para Sansão e diz assim: eu tenho outra moça aqui, eu tenho minha filha mais nova. Mas Sansão disse: olha, eu sou apaixonado, é pela outra filha do Senhor. Foi com ela que eu me casei. Foi por causa dela que eu passei por cima dos conselhos dos meus pais e ouço eles falando no meu ouvido até hoje. Como não tinha mais jeito, Sansão resolveu fazer o quê? Se vingar. E eu não sei se você conhece a história bíblica, se você lembra, mas se você não conhece, ou se você não se lembra, gente, o que Sansão fez aqui foi um negócio impressionante. Eu não sei como ele fez isso, mas a Bíblia diz que ele fez. Sansão capturou 300 raposas, apanhou 300 raposas e amarrou nas raposas tochas e soltou as raposas nos campos dos filisteus. Imagina a cena, raposa correndo para tudo quanto é lado, pegando fogo, 300 pelos campos dos filisteus. Que criatividade do camarada! E diz a Bíblia que o fogo destruiu a parte da safra que já tinha sido colhida e que já estava amarrada lá nos feixes. O fogo destruiu o restante da plantação, o fogo destruiu vinhas, destruiu olivais, ou seja, a economia inteira, não apenas do ano, mas do outro ano dos filisteus, foi destruída. Porque diz a Bíblia que esse incidente aconteceu no período da safra. Não tinha como reparar a perda no ano seguinte. As oliveiras queimadas poderiam levar anos para produzir novamente. O negócio foi tão sério que lá no auge da sua ira, por causa do que Sansão tinha feito, sabe o que os filisteus fizeram? Aquilo que tinham prometido a Sansão nos dias da sua festa: pegaram a mulher com quem ele se casou e o pai dela e queimaram. Colocaram fogo. Eles pensaram assim: o que vai deixar Sansão irritado? Já sei, ele não revelou o segredo porque a mulher ficou com medo de morrer queimada junto com o pai. Eles foram lá e queimaram a mulher e o pai. E como violência gera violência, o que Sansão fez? Promoveu uma carnificina entre os filisteus. Matou 1000 homens. E isso aumentou ainda mais o ódio dos filisteus por Sansão. Está vendo como que alguém imediatista também é inconsequente? Sansão, olha a inconsequência de Sansão. O que ele fez? Ele não calculava o peso dos seus atos.
Inconsequência é característica de gente imatura. Irmãos, nós precisamos medir os nossos atos, as nossas palavras, os nossos gestos. Cada vez que era ofendido, sua retaliação causava dano ainda maior. Quantas coisas nós nos arrependemos amargamente. Ou melhor, quantas palavras que nós dissemos, das quais nós nos arrependemos amargamente. Uma vez perguntaram, no final da vida de Lutero, perguntaram a ele: você se arrepende de alguma coisa? E ele disse: apenas das palavras duras e severas que eu disse para algumas pessoas. Então, pense, pondere, analise. Vou te dar uma ótima dica. Sai de perto. Na hora da raiva, sai de perto. Não fica perto, porque a inconsequência vai vir com força. Não dê vazão aos seus instintos. Exercite o diafragma. Como já falei aqui, né? A maior parte de vocês sabe. Tem um amigo aí que falou que na hora da raiva a gente precisa exercitar aqui, ó, o diafragma, ó. A quarta fraqueza do forte Sansão era que ele era altamente vingativo. Sansão era uma pessoa que guardava mágoa e que, quando podia, jogava na cara. Você está naquela conversa com alguém, começa a brigar, e uma coisa que aconteceu há 8 anos atrás vem à tona. Joga na cara. E aí o que fica revelado? Nunca me perdoou. Nunca. Porque para estar jogando na cara é porque nunca perdoou. Sansão guardava mágoa, guardava ressentimento. Como diz a palavra, sentia de novo o tempo inteiro. E quando ele podia, ele dava o troco. Sansão se vingou dos filisteus que pressionaram a sua esposa na festa do casamento. Sansão se vingou do seu sogro por ter dado a mulher que ele abandonou a outro homem. Sansão se vingou dos filisteus por terem matado a sua esposa. As vinganças de Sansão se estenderam até o momento da sua morte. Porque diz a Bíblia, se você não conhece a história, quando Sansão estava lá preso no templo de Dagon, com os olhos vazados e cego, ele faz uma oração, capítulo 16, verso 30. Ele diz: Senhor, me permita destruir esses homens aqui, diz o verso 30 do capítulo 16. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Gente, a vida e a morte de Sansão foram marcadas por vingança. Alguém que ficava usando de vingança o tempo inteiro. Claro. Não sei se você consegue perceber que uma coisa leva a outra. Porque, como ele não sabia perder, ele também não sabia o momento de parar de se vingar. Somente a morte colocou fim em sua sequência de vinganças. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente nessa vida que faz uma loucura atrás da outra, que é intempestivo, que é
alguém vingativo a vida inteira. Só a morte para dar